Bom, o glitter ele vem sendo bastante usado, principalmente em algumas épocas do ano, e dependendo da formulação dele, ele pode ser muito prejudicial, né? Tem vários tipos de glitter e alguns deles são feitos com base em polímeros plásticos, feito com base em plástico. E o plástico ele não foi feito para estar no oceano. O microplástico é uma partícula plástica de tamanho diminuto. A gente convenciona usar partículas menores que 0,5 centímetro. Nós temos partículas mais arredondadas, mais afiladas, como fibras, mas todas elas têm essa característica de serem bem pequenas e muitas delas imperceptíveis ao olho humano. Então, o que pode acontecer? Dependendo do tamanho da partícula, se ela é muito pequena, o animal, quando ingere, por exemplo, um mexilhão, né, ele ingere essa partícula e essa partícula pode ser translocada para o sangue, para as células, e depois deixar nessas células compostos que estão agregados nessas pequenas partículas. Esses poluentes eles têm vários efeitos nesses animais. Eles podem reduzir crescimento, podem causar mortalidade, podem fazer com que esses animais fiquem mais frágeis e tenham um sistema imunológico deficiente. Por outro lado, é interessante que a gente, quando começa a olhar no ambiente, a gente já vê alguns sinais desses tipos de poluentes. Não exatamente glitter, mas outros tipos de microplásticos. Na região de Santos, a gente fez um estudo recentemente e avaliou que 75% dos mexilhões tem microplástico dentro deles. E isso indica para a gente que é um problema, é uma questão presente e que precisa ser equacionada. O glitter não está sozinho nessa discussão. O plástico ele vale muito em termos de energia ou em termos de dinheiro. Então é importante você ter uma lógica que faça com que o plástico seja reaproveitado, reutilizado e não vá parar no mar. É um desperdício. Por exemplo, quando a gente pensa em fontes terrestres de lixo, então nós temos fontes terrestres e fontes marinhas. Quando a gente pensa em fontes terrestres, a gente tem fontes terrestres de fragmentos grandes, de itens grandes, como garrafas, né? Pazinhas de brincar na areia, que acabam sendo esquecidas, várias coisas, que acabam indo para o mar e lá no mar elas vão se fragmentando, se quebrando e se tornando partículas pequenas, que a gente chama de microplásticos. Mas tem também outros plásticos que são originados em terra, que a gente não para pensar, mas que eles são problemáticos, que eles já são produzidos de forma pequena. O glitter é um exemplo, mas o que mais tem sido discutido ultimamente é a questão dos esfoliantes, dos produtos de higiene pessoal, que contém como abrasivo para o rosto, para o dente, partículas plásticas, que acabam indo para o esgoto e do esgoto vão para o mar, né? Vão para os rios e vão para o mar. Porque as estações de tratamento de esgoto elas não têm capacidade para retirar todo esse produto. Então é muito preocupante, né? O glitter é a mesma coisa, as pessoas passam glitter no corpo e depois vão tomar um banho. E isso vai para o sistema de tratamento de esgoto e não fica lá, necessariamente. Então, qual que é o caminho, né? A gente tem que entender que o glitter é importante, né? Voltando à fala do glitter, ele é importante, tem vários usos, mas o uso dele para esse fim de se pintar e depois você se lavar, ele é um fim não muito adequado, não muito sábio, né? Principalmente se o glitter for feito de plástico. Bom, a decomposição dos microplásticos, ela não tem dados científicos para isso, tem estimativas, né? E essas estimativas são questionáveis. Então, se vê na literatura estimativas de 500 anos, 600 anos, 200 anos, mas nunca ninguém viu isso, porque o plástico ele é bem recente, né? O fato é que ele é persistente, muito mais do que outros compostos. Então, é algo a gente entender um pouco melhor e tomar atitudes, né? Para tentar prevenir a entrada desse tipo de microplástico no mar.